Olá, eu sou o professor Ricardo Ribas e hoje nós vamos falar da nova plataforma de contratações públicas Contrata Mais Brasil. Esse vídeo talvez seja o vídeo mais importante de 2025 por uma série de fatores. Primeiro, as empresas estão com dificuldade de acessar novos mercados. Por outro lado, os custos estão mais caros, inflação, período difícil econômico no Brasil. Do outro lado da mesa, nós temos equipes novas que acabaram de ser nomeadas em decorrência das eleições que aconteceram. Então, vídeo importantíssimo que vai mudar significativamente aquelas compras pequenas. Sabe aquele borracheiro, aquele pintor, o encanador, né? Aquele pequeno conserto. Essas atividades muitas vezes são difíceis de serem contratadas pela administração porque eu vou ter que fazer todo um processo de contratação, ETP, TR, DFD, tem que estar previsto no PCA, para daí poder contratar, né, esse serviço de pequeno valor, de pequena monta. E aí surgem as dificuldades. Posso fazer por adiantamento? Tem que fazer por dispensa de valor? Como é que fica o fracionamento de despesa? Pois é, a plataforma Contrata Mais Brasil, ela vem para resolver este problema e para facilitar a vida da administração pública, principalmente nessas contratações menores. Por outro lado, também abre um mercado para as empresas privadas, principalmente as empresas de pequeno porte, então MEI, ME, IPP, a gente vai falar sobre isso, calma, não é só para MEI, a gente vai ver, né, que podem agora acessar essas contratações de forma mais simplificada, mais rápida, mais eficiente e receber mais rápido também. Eu vou explicar neste vídeo tudo o que é o Contrata Mais Brasil, como é que funcionam os seus procedimentos, quais são as vantagens, quais são os pontos de atenção. Fica comigo que eu fiz um vídeo didático para te explicar. Você servidor, você empresa, você sair daqui sabendo o que é, e aí é só correr depois para a plataforma, fazer o seu cadastro e começar a utilizar. Antes da gente começar, por favor, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo, salve esse vídeo para assistir depois e vamos para o que interessa. O que é a plataforma Contrata Mais Brasil? Bom, a instrução normativa número 52 de 2025 cria uma plataforma para facilitar, para agilizar essas contratações de pequeno valor, né? Principalmente com empresas também de pequeno porte. Vamos acompanhar os principais pontos da instrução normativa e eu vou explicando para vocês didaticamente. Veja comigo na tela então. Bom, o artigo 2º da INSEGES, que cria a plataforma Contrata Mais Brasil, ela diz que então o objeto da plataforma serão bens e serviços comuns, aqueles de baixa complexidade, né? Inclusive os de engenharia, então é importante porque o setor de engenharia está aqui também, por meio de credenciamento ou outros procedimentos auxiliares, ok? A gente daqui a pouco vai falar sobre isso. E um ponto interessante é, diferentemente, né, dos demais sistemas, a plataforma Contrata Mais Brasil, ela serve para toda e qualquer entidade contratante. Olha o que diz o artigo 6º. Entidades dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, da União Federal, mas também as empresas públicas, sociedade de economia mista, serviços sociais autônomos e até entidades privadas sem fins lucrativos poderão utilizar o Contrata Mais Brasil se quiserem realizar as suas licitações. Veja que acabou de ser publicada a IN, né? Nós estamos gravando esse vídeo no dia seguinte da publicação da IN e eu já tenho lá no portal federal, eu já tenho 18 demandas cadastradas, né? Algumas do Recife, outras da Bahia, outras do Distrito Federal. O Recife que teve essa ideia, né, lá na sua região, implementou um outro sistema muito semelhante a esse, também já tem agora as suas demandas. E reparem, reparador de máquinas, chaveiro, reparador de móveis, estofador, né? Então, pintor, mais para frente eu estava olhando a plataforma, pintores. Então, vejam, né, que eu já está em funcionamento. Bom, o importante aqui é a gente entender o seguinte: existe alguns personagens que vão atuar dentro desta plataforma. Os dois mais importantes são o órgão administrador e o órgão comprador. O órgão administrador é a central de compras da SEGES. Ela vai fazer a parte preparatória, a etapa preparatória e a parte de divulgação do edital. Então, é ele quem vai, né? É a SEGES quem vai fazer os editais, quem vai fazer os estudos técnicos preliminares, quem vai fazer os termos de referência, quem vai providenciar toda a fase interna até a publicação do edital. Publicado o edital,
começaria então a possibilidade de interação com o órgão comprador. O órgão comprador ele vai ser responsável principalmente pelo registro das demandas de compras, ou seja, pelas intenções de compras, pela seleção de quem será contratado, pela habilitação de quem será contratado e pela efetiva contratação e pagamento, obviamente. Mas é importante a gente entender que existem dois sistemas que vão ser utilizados, que podem ser implementados dentro da Contrata Mais Brasil. O primeiro deles está no artigo 12, olha lá, os editais para porte dos objetos serão divulgados no PNCP e no Contrata Mais Brasil, permitindo a inscrição permanente de fornecedores interessados. Então, a primeira ideia já do Contrata Mais Brasil é que existirão editais de credenciamento desses serviços aí, estofamento, pintura, reparação de máquina e por aí vai, né? Existirão editais de credenciamento. No momento que eu estou gravando esse vídeo, obviamente não tem nenhum ainda, é muito novo, mas existirão editais de credenciamento em que qualquer empresa poderá ir e se cadastrar. Ela vai ser contratada? Neste momento não. Se você não sabe o que é credenciamento, eu tenho um vídeo lá no meu canal do YouTube explicando detidamente como é que funciona o credenciamento. Depois você dá uma corrida lá para entender. Mas a ideia é de que exista o edital do credenciamento para a pintura, por exemplo, né? Descrevendo como é o serviço, como tem que ser feito o serviço, né? Quais são as características, qual é o valor a ser pago, né? Porque no credenciamento eu posso prever a remuneração no edital, fixar a remuneração no edital, e esse edital fica lá então publicado no Contrata Mais Brasil. E aí uma empresa, ou um MEI, uma ME, uma EPP que quiser prestar esse serviço para qualquer órgão público, né, ele vai poder, volta aqui comigo, ele vai poder se credenciar dentro da plataforma Contrata Mais Brasil e ficar aguardando ali surgir uma necessidade. Caso surja a necessidade do município, do estado, de um serviço social, né, se verificará então quem é a bola da vez ali, quem é o potencial contratado e segue para a contratação. Então, nesse primeiro momento, há uma preparação para a prestação do serviço, mas não há uma demanda ainda em específico, né? Então é interessante isso. O segundo procedimento a gente vai ver daqui a pouquinho, né? Que é um pouco diferente. O órgão comprador ele já vai entrar com a demanda solicitando, identificando a contratação. Vamos voltar para nossa IN para analisar. Veja comigo. O artigo 13, ele também vai trazer a possibilidade da contratação não só de MEIs, mas de MEs e EPPs. Se você for procurar agora, eu não sei mais para frente nesse vídeo, né, no futuro, se isso já vai ter mudado, mas agora, né, dia 12 de fevereiro de 2025, nós ainda não temos a possibilidade de cadastrar, né, de credenciar ou cadastrar na plataforma Contrata Mais Brasil MEs e EPPs. Isso vai ser implementado talvez num segundo momento. Já está disponível apenas o MEI. Mas olha o que diz o artigo 13. Ele diz o seguinte, ó, a contratação cujo valor seja de até R$80 mil poderá ser realizada exclusivamente com MEs, EPPs, agricultor familiar, produtor rural, pessoa física, MEIs, microempreendedor individual e sociedades cooperativas. Ou seja, a plataforma Contrata Mais Brasil não é apenas para MEIs. Ela também vai abarcar, aí vai contemplar os beneficiários da Lei Complementar 123, né? Então, o microempreendedor como um todo, né? O pequeno empresário como um todo. Bom, vamos lá. Como vai funcionar o nosso Contrata Mais Brasil, né? Temos a possibilidade do credenciamento e a possibilidade sem ser credenciamento. Tudo começa com o órgão administrador que cadastrará lá o seu edital, né, em relação aos objetos que vão estar incorporados no Contrata Mais Brasil. Agora, neste momento, ainda não tem nenhum edital. Nós vamos ter aí somente esse 2A, a possibilidade do 2A no dia de hoje. Mas provavelmente no futuro teremos também a possibilidade via credenciamento. Vamos explicar as duas situações. Hoje, como é que funciona hoje, cara? Dia 12 de fevereiro. Bom, hoje, caso então não seja credenciamento, o órgão comprador, um município, uma autarquia do estado, o próprio estado, enfim, qualquer órgão comprador, cadastrará a sua demanda em relação aos objetos que já tiverem, né, sido incorporados ali no Contrata Mais Brasil. Então ele vai dizer, olha, eu quero contratar serviço de pintura, eu quero contratar o serviço de estofamento, de reforma de imóveis, né? E aí ele vai descrever ali a sua necessidade.
seus quantitativos e tudo mais. O fornecedor que estiver cadastrado na plataforma Contrata Mais Brasil vai receber um aviso. Olha, fornecedor, a prefeitura X lançou uma demanda de contratação, lançou aqui uma oportunidade de contratação para você dar uma olhadinha. Todos que estiverem cadastrados naquela linha de fornecimento receberão esse aviso. E aí, então, o fornecedor pode, se quiser, não é obrigado, cadastrar uma proposta para aquela demanda em específico daquela prefeitura. Muito bem, feito isso, passado o prazo para o cadastramento das propostas, as propostas podem inclusive ser cadastradas, depois ser modificadas, enfim, né? Muito parecido como é o cadastramento de uma proposta numa plataforma eletrônica de pregão, muito parecido, tá? Só não vai ter a parte de lances, né? Terminado o prazo ali para o cadastramento das propostas, ocorrerá então já pelo órgão comprador a seleção do fornecedor, obviamente pelo menor preço, né? Feita a seleção pelo menor preço, participará a habilitação. Essa habilitação ela será feita exclusivamente com base no SICAF, nos documentos e informações do SICAF e nas demais exigências que o edital eventualmente fizer, um atestado de capacidade, por exemplo. Mas, isso é importante, se o SICAF e o edital não pedirem um determinado documento, vamos imaginar que o edital não peça atestado de capacidade técnica. O comprador, a prefeitura que lançou essa demanda, não pode exigir documentação além. Não poderá exigir esse atestado, porque o edital não exigia. Então, a habilitação ela fica circunscrita, ela fica limitada ao que consta do SICAF e ao que consta das exigências do edital. Sendo feita a habilitação, eu vou para a contratação direta via sistema com o órgão comprador, ou seja, não há a assinatura fora do sistema. O próprio sistema formalizará a contratação. Reparem que não há na instrução normativa a possibilidade da fase recursal, né? Não se mencionou. Isso é um ponto importante, é um ponto aí que pode ser suscitado, inclusive em sede judicial, caso um segundo, terceiro, quarto colocado queira questionar o resultado do vencedor. Então, esse é um ponto aí, uma falha da IN ao nosso ver. Essa é a primeira possibilidade, quando o próprio órgão comprador, né, ele lança ali, né, a demanda de contratação. Uma segunda hipótese é quando existir o edital, né, o item 1, quando existir o item 1 edital por parte do órgão administrador. Aí eu tenho um credenciamento. E independentemente, né, do órgão comprador, da prefeitura, do órgão do Estado, da autarquia, do órgão da União Federal, independentemente deles manifestarem uma intenção de contratação, uma demanda de contratação, o fornecedor pode, por sua simples e exclusiva vontade, ir até a plataforma e se credenciar para prestar aquele serviço. Por quê? Porque o edital de credenciamento já vai trazer as características do objeto, já vai trazer os valores que serão pagos, as condições de execução, as condições de contratação, né? E aqui o fornecedor ele vai identificando a sua linha de atuação, identificando a sua linha de fornecimento, vai então se credenciar previamente à demanda. Essa é a diferença. No primeiro modelo, no 2A, o órgão comprador manifesta a primeira demanda para que depois os fornecedores apresentem as suas propostas. No modelo 2B, de credenciamento, há um edital prevendo a possibilidade futura e eventual de contratação, já definindo todas as características, e o fornecedor previamente já vai e diz, olha, com essas condições eu quero participar, vou ficar aqui aguardando me chamarem. E aí, então, quando existir, né, uma demanda, e se existir uma demanda nesse modelo 2B, né, vamos imaginar que a prefeitura Y agora, sabendo que existe um credenciamento dentro da Contrata Mais Brasil para pintura, resolve então contratar um serviço pequeno dentro da plataforma, ela vai lá e diz, olha, eu quero utilizar então este credenciamento para contratar esse serviço. E aí eu vou ter a identificação de quem é o fornecedor da vez. Por quê? Porque aqui, diferentemente do primeiro modelo, não há ofertas individuais de proposta. O credenciamento já definiu quanto será pago. Então,
não há competitividade, todos têm o mesmo preço, porque o edital definiu previamente o preço. E aí eu tenho que ter, como manda a própria Lei 14.133, eu tenho que ter um critério objetivo de distribuição de demanda. Normalmente será a ordem de credenciamento ou sorteio entre os já credenciados, né? Então, as duas formas mais usuais de acionamento do fornecedor credenciado são estas, ou pela ordem de credenciamento ou por um sorteio. E aí vamos imaginar, né? As empresas A, B, C e D estão credenciadas para o serviço de pintura. Surgindo a demanda, então, dessa prefeitura Y, o primeiro será o A. Surgindo uma segunda demanda da prefeitura Z, o contratado será o B. Surgindo uma terceira demanda da contratante Delta, o contratado será o C. Ou seja, eu tenho uma rotatividade de contratados, de forma que todos que forem credenciados possam ter a possibilidade, existindo demanda, a possibilidade de serem contratados futuramente. Muito bem, identificado quem será o fornecedor da vez, nesse segundo modelo, no 2B, eu parto então da mesma forma para a habilitação via SICAF e edital. Lembrando que o comprador não poderá ir além da documentação definida no edital para a habilitação, não pode exigir nada diferente. Feita a habilitação, eu vou então para a contratação direta via sistema, né? Então internamente no sistema Contrata Mais Brasil com o órgão comprador. Bom, Ricardo, mas quais seriam as vantagens para o órgão comprador? O artigo 15, ele nos traz uma dica, né? Porque ele diz o seguinte, olha, o formulário de inclusão da demanda do órgão comprador, né, na plataforma Contrata Mais Brasil, corresponde ao documento de formalização de demanda. E aí ele diz, tem que conter o objeto da demanda, locais, informação sobre a previsão no PCA, justificativa da necessidade da contratação, prazo de entrega ou de realização dos serviços e a forma e prazo de pagamento. Mas o importante é o parágrafo 2º, porque olha o que ele diz, o órgão comprador, a prefeitura, né, está dispensado, não precisa, para aquisições no Contrata Mais Brasil, da realização do estudo técnico preliminar, da análise de riscos, termo de referência e edital de contratação. Ou seja, tudo isso já foi feito por quem? Pelo órgão administrador. Já está na plataforma. Eu só preciso incluir, então, a minha demanda, que corresponderia, como diz o parágrafo 1º, ao documento de formalização de demanda. É óbvio que eu tenho que ter um cuidado, e aí eu já vou até adiantar um ponto de atenção aqui, é óbvio que eu preciso ter cuidado de entender, de verificar se o descritivo do termo de referência, o descritivo do edital de contratação se adequa à minha necessidade antes de apresentar a minha demanda de contratação. Bom, Ricardo, mas e para o fornecedor? Quais seriam as vantagens de participar do Contrata Mais Brasil? Bom, primeiro o acesso a novos mercados, né? Muitas empresas, principalmente as empresas locais, em prefeituras de interior dos estados, tem dificuldade de participar de licitação. Aqui fica tudo mais fácil, fica tudo mais rápido, fica tudo mais célere. Eu não vou dizer informal, porque temos uma formalidade, mas fica um pouco menos complicado, um pouco menos burocrático. Uma segunda vantagem é que o pagamento, né, será feito via Pix, né? Será feito via Pix ou cartão de pagamento, cartão corporativo, né? Em que a empresa teria lá a máquina, o link de pagamento e o órgão público passa o cartão ou digita lá os dados do cartão. Então, o pagamento também é mais rápido. E, finalmente, o prazo para que o pagamento ocorra, que vai ser um prazo muito reduzido. Para vocês terem uma ideia, eu peguei uma demanda só aqui da cidade do Recife e olha aqui embaixo, né? Forma de pagamento, o Pix e prazo de pagamento, um dia após a emissão da nota fiscal. Quer dizer, prestou o serviço, emitiu nota fiscal, protocolou a administração com eventuais certidões negativas que forem necessárias segundo o edital, dia seguinte você vai ter ali o seu pagamento, né? Então veja a velocidade disso. Bom, Ricardo, mas tudo são flores? Não, nem tudo são flores. Eu preciso ter alguns pontos de atenção, alguns cuidados. Para o fornecedor, primeiro, cuidado com o cadastramento das linhas de fornecimento e locais de interesse no fornecimento para não perder oportunidades. Por que isso? Porque quando você, fornecedor, for se cadastrar, volta aqui comigo, quando você for se cadastrar no portal Contrata Mais Brasil, você vai ter que dizer, olha, eu quero prestar serviços de, sei lá, pintura, de gesseiro ou estofador. Estou pegando os exemplos que estão hoje já na plataforma, né? E eu quero atuar somente na cidade de São Paulo.
Então, se aparecer, vamos imaginar, uma demanda de pintura que você se cadastrou na cidade do lado, né? Você não vai ser convocado, você não vai ser avisado. Segundo diz a plataforma Contrata Mais Brasil, sempre que existir uma demanda nova ou um edital novo de credenciamento na linha de fornecimento e na área de fornecimento ou prestação de serviço que você se cadastrar, você receberá não só via sistema um aviso, mas via WhatsApp, quer dizer, para que você não perca a oportunidade. Então isso é muito vantajoso, mas é um ponto de atenção. Você precisa saber cadastrar os seus serviços, seus fornecimentos, né, bem como as suas áreas de atuação. Por outro lado, se você cadastra todos os serviços e todas as áreas de atuação, você tem que ter o cuidado de cumprir com o fornecedor, o fornecimento. Por quê? Porque não cumprir será motivo, inclusive, para a suspensão aqui do seu cadastramento na plataforma. Se você não cumprir com o fornecimento, se você não responder ao chamamento, né, o sistema diz, olha, é a sua vez, você estava credenciado, é a sua vez de prestar o serviço. Se você não atender, se você demorar para atender, se você, enfim, não executar a contento, você pode ficar suspenso em toda a plataforma. Quer dizer, você perde todas as oportunidades de uma vez só. Então isso é muito importante, você dimensionar muito bem o âmbito de atuação e as linhas de atuação. Um outro ponto é a necessidade de você manter a documentação do SICAF, né, regular, atualizada, justamente para que você não seja inabilitado logo de imediato. Né? Atender aos chamados da contratação sob pena de sanção, acabamos de falar, e falando em sanção, lembrar, tem vídeo no canal do YouTube também sobre isso, lembrar que as sanções da nova lei de licitações são muito mais rigorosas que a legislação revogada, a lei 8666. Né? A nova lei de licitações, ela determina qual será a sanção em cada caso de infração, então não dá para o gestor público desqualificar, atenuar a sanção se a lei disser, olha, tem que ser impedimento de licitar, tem que ser declaração de idoneidade, você será punido com essas sanções. Então é importante você ter conhecimento, né, e a real e exata noção do impacto da sua participação. Uma vez que você se vincular à plataforma, naquelas linhas de atividade, naquela região, você terá que executar se for acionado. Já para o órgão comprador, eu tenho outros pontos de atenção, como principalmente o fracionamento das despesas. Eu já até estou antevendo aqui, volta aqui comigo, eu já estou até antevendo, né? Contratação de várias pinturas separadas, né? Cuidado, tem tribunais de contas que entendem que o fracionamento da despesa não ocorre só quando você foge da licitação, mas ocorre quando você perde a economia de escala, quando você fraciona muito, você divide muito os serviços, mesmo quando eles são de valor reduzido, mesmo quando estariam, em tese, todos somados dentro do valor da dispensa de licitação. Então, toma cuidado, porque existem entendimentos nos tribunais de contas, alguns conselheiros pensam assim sobre o fracionamento da despesa. Então, se é previsível, se você vai pintar todas as escolas, não tem muito sentido utilizar o Contrata Mais Brasil. Você teria que fazer eventualmente uma licitação de reforma, né? Por quê? Porque o quantitativo somado vai ultrapassar, e aí a gente já entra no segundo ponto de atenção, vai ultrapassar a dispensa de licitação por valor. Então tomem cuidado com isso. Vocês não podem considerar somente aquele serviço, aquela demanda em específico. Vocês têm, e aí entramos no terceiro ponto, vocês têm que planejar a execução dos seus objetos, das suas demandas, para verificar se o quantitativo total dessas demandas, primeiro, se enquadram no valor de dispensa de licitação, para que daí a gente possa pensar na plataforma Contrata Mais Brasil, ou se obrigatoriamente exigem licitação, né? E aí lembrar, poxa, cabe na dispensa de licitação. É previsível, né? Mas eu vou ter que fazer 10, eu tenho 10 escolas, vou fazer 10 pinturas. Será que não é melhor, né, eu fazer um outro procedimento para evitar o fracionamento? Fica a discussão. Esse tema é um tema conturbado, eu sei, é um tema que não tem um posicionamento doutrinário majoritário, mas existem conselheiros, eu recomendo que você estude o seu Tribunal de Contas, existem conselheiros que entendem que se você dividir a contratação, mesmo que pequenininha, em várias outras contratações, você poderia perder a economia de escala e, portanto, ser enquadrado aí no fracionamento ilegal da despesa. Notem, então, que este é o Contrata Mais Brasil, uma plataforma interessante, uma plataforma com alguns desafios, alguns probleminhas aí, né? Mas, né, que tem tudo
tudo para agregar valor, tem tudo para facilitar a vida do servidor público, principalmente municipal, principalmente de cidades de interior, que tem uma dificuldade de contratação de serviços de pequena relevância, de pequena monta. Eu sou o professor Ricardo Ribas. Se você gostou desse vídeo, eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, compartilhar esse vídeo e salvar esse vídeo para futuras consultas. Eu te vejo no vídeo da próxima semana e te desejo muito sucesso. Tchau!